Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Irmãos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para poder compartilhar com vocês nessa manhã. Você sabia, meu querido ouvinte, que Deus ele está muito mais preocupado na nossa obediência do que na nossa adoração? Eu vou explicar para vocês, irmãos. Tem muitas pessoas que vão à igreja e prestam um culto a Deus. Elas louvam, elas oram, mas quando elas saem da igreja, da porta para fora, elas vivem uma vida totalmente em desobediência a Deus. Irmãos, Deus ele se agrada sim da adoração, da nossa adoração. Mas para isso nós precisamos viver em obediência, porque, irmãos, não adianta você simplesmente adorar a Deus mas viver uma vida totalmente longe da vontade dele. Eu quero ler, irmãos, com vocês um versículo que vai nos ajudar a entender o que Deus ele quer falar conosco nesta manhã. Acompanhe comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que vai dizer o seguinte: Samuel respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios? Como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você, para que não seja rei. Olha só, irmãos, eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo aqui nessa história. Irmãos, Saul, que era o rei de Israel, ele estava prestes a entrar numa guerra contra os filisteus. Mas o profeta Samuel, ele falou para que Saul esperasse até que ele chegasse para poder oferecer os sacrifícios a Deus. Irmãos, naquela época, no Antigo Testamento, só o sacerdote que poderia oferecer sacrifícios a Deus. Por mais que Saul era o rei de Israel, mas ele não podia oferecer porque essa função foi dada por Deus somente para o sacerdote. Era só o sacerdote que podia oferecer o sacrifício. Só que, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Samuel ele estava demorando a chegar. E os soldados, eles começaram a abandonar o campo de batalha. Então Saul, ele começou a entrar em desespero naquele momento, e ele decidiu, ele mesmo, queimar o sacrifício. Algo, irmãos, que não podia fazer, que era somente o sacerdote que poderia fazer isso naquela época. Irmãos, também naquela época, o sacrifício, ele era oferecido como forma de adoração a Deus. Hoje em dia nós não oferecemos sacrifícios de animais para poder adorar a Deus. Mas, irmãos, antigamente, né, no Antigo Testamento, lá na nação de Israel, as coisas elas funcionavam dessa forma, elas funcionavam desse jeito. Mas hoje nós não precisamos fazer esse tipo de sacrifício, porque quando Jesus ele veio, ele nos deu uma nova forma de adoração. Jesus ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram a ele em espírito e em verdade. Então, irmãos, isso era algo que acontecia no Antigo Testamento, né? Essa forma de adoração, esses sacrifícios de animais. E Saul, irmãos, ele fez algo que ele não podia fazer, que não poderia fazer, que era oferecer os sacrifícios a Deus. Isso era função, irmão, somente do sacerdote, que naquela época era Samuel. Então, Saul, ele vai e desobedece à ordem de Samuel e oferece o sacrifício que ele não poderia oferecer. E quando Samuel ele chega, irmãos, ali, naquele momento, ele diz a Saul o seguinte: por acaso Deus ele não se agrada mais da obediência do que sacrifícios? Foi por isso, irmãos, que Samuel ele disse, né, isso a Saul. E ele vai continuar dizendo o seguinte: Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que ele ordena do que nas ofertas
de gordura de carneiros. Olha só, irmãos, hoje em dia, o que me preocupa é exatamente isso. As pessoas, irmãos, elas vão à igreja, elas adoram a Deus, cantam louvores e fazem menção do nome de Deus, mas estão vivendo uma vida em desobediência, estão vivendo uma vida em pecado. Irmãos, Deus, ele se agrada muito mais da nossa obediência do que dos nossos louvores, da nossa adoração. Irmãos, Deus ele está muito mais preocupado em nós obedecermos a palavra dele, e nós vivermos uma vida santa. E infelizmente, irmãos, as pessoas hoje em dia, elas vivem essa capa de religiosidade. Elas vão à igreja, elas colocam uma roupa, né, adequada, elas oferecem louvores a Deus, elas dizimam oferta, elas leem a Bíblia, elas se dizem cristãs, mas estão vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. E isso, irmãos, nos dá uma falsa sensação de que nós estamos agradando a Deus. Quando você vai ler a história de Saul, você vai ver que Saul, ele era um bom rei. Ele era um rei que cuidava do povo, que participava das guerras que Israel tinha com os outros povos. Ele era uma pessoa, irmãos, que fazia a parte dele como rei. Mas ele era uma pessoa, irmãos, que não obedecia à vontade de Deus. E da mesma forma, hoje nós vemos isso acontecer. Nós vemos pessoas que parecem até boas, pessoas com aparência de piedade, pessoas honestas, que sabem viver na sociedade, mas são pessoas que não estão agradando a Deus, pessoas que não estão obedecendo a Deus. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós podemos estar sendo esse tipo de pessoa. Mas nós vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Nós vamos pedir a Deus para sondar o nosso coração e nos revelar se tem algo que precisa ser mudado. Se nós estamos vivendo em desobediência. E se estivermos, nós vamos pedir a Deus para que nos conserte, nos ajude a mudar, nos ajude a obedecer a tua palavra, obedecer à vontade dele para nossas vidas. Amém? Ore comigo, irmãos, nesse momento. Ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós entramos aqui na tua presença por intermédio dessa oração. E como a tua palavra, ela vai nos revelar dizendo que o Senhor se agrada muito mais na nossa obediência do que nos nossos sacrifícios, do que nos nossos louvores, do que nas nossas boas ações. Deus, eu peço ao Senhor para que, neste momento, sonde os nossos corações e vê se há em nós algo que está fora da tua vontade. Se tem algo que nós estamos fazendo que está fora da tua vontade, que está fora do teu querer. Não nos deixe, ó Deus, ser cristãos apenas de aparência. Não nos deixe, ó Pai, ser aquela pessoa que leva uma capa de religiosidade. Assim, ó Pai, como os fariseus. Os fariseus que eram os mestres da lei, que eram as pessoas que instruíam o povo, mas viviam uma vida totalmente errada perante os olhos do Senhor. Deus, não permita que isso venha acontecer conosco. Nos faça obedecer à tua vontade. Nós nos arrependemos neste momento de toda a desobediência. Deus, esse irmão que ouviu essa mensagem e reconheceu que ele está em desobediência, está arrependido. Deus, perdoa esse ouvinte. Perdoa esse irmão, Deus, que está fazendo uma oração sincera. Esse irmão, Deus, que reconhece o seu erro. Que ele venha neste momento encontrar misericórdia da parte do Senhor. E que a partir de hoje, o Senhor venha fazer neste ouvinte uma mudança de vida. Deus, essa é a oração que eu faço neste momento. E desde já, ó Pai, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E você que acompanha as mensagens, as orações da manhã,
e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, irmãos, ajude esse vídeo a alcançar mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas com a palavra de Deus. Amém? Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.